Olá, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje o Thiago tá aqui pra gente falar um pouco sobre o novo apartamento que a gente tá morando. Ele adora aparecer por aqui, vem super forçado, mas vem. Nossa, tá se sentindo confortável? Super! Tá bom, tá legal. Tá ótimo. Então vamos começar esse vídeo, gente. Olha, a gente se mudou, né, do apartamento. Gravamos um vlog super rapidinho para poder mostrar para vocês como é um apartamento na Estônia. E no final do vídeo acabou que eu fiquei de falar por que a gente, afinal de contas, por que a gente se mudou daquele apartamento. Então é por isso que a gente veio aqui falar para vocês, né? Por que a gente escolheu um novo apartamento, por que depois de tantos anos a gente se mudou. Então, você quer começar a falar um pouco sobre por que a gente se mudou do outro apartamento? Quais foram as decisões depois de 1 ano e meio planejando? Até mais, né? Até mais. Não, acho que o principal motivo foi o sol, né? O principal motivo que a gente se mudou mesmo foi o sol. O bairro a gente continuou praticamente no mesmo, né? Que é o centro. O centro da cidade. A gente não queria sair do centro. Que a gente é apaixonado com o centro da cidade. Lembrando que o centro da cidade, a gente engloba muito, né? Assim, os distritos de Tallinn. Se você for pegar centro da cidade engloba Kadriorg, engloba também um pouco do Kalamaja, engloba também um pouco da Cidade Velha. Então, assim, o centro praticamente é o miolinho ali de Tallinn mesmo. Não é somente o bairro Keskli, né? É o centro, né? É o centro. Não, é porque... Você entendeu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A gente queria ficar... Nós dois trabalhamos na Cidade Velha. A gente queria continuar próximo da Cidade Velha. A gente gosta de fazer tudo a pé, apesar que a gente tem carro, mas a gente ama andar. A nossa academia, nosso exercício, e por estar ali é delicioso andar, né? E fica perto, a gente gosta muito do Kalamaja, então fica próximo do Kalamaja, fica próximo de Pirita, que a gente gosta de andar de bike. Fica próximo ao Parque Kadriorg, que eu sou apaixonada por ele. Então a gente continua, a gente não queria sair dali, né? Isso era a gente queria mudar, mas a gente não queria sair dali. O outro apartamento é ótimo, mas o sol era só durante o verão, de 4 às 6 da manhã, mais ou menos. É a hora que eu acordava para poder fazer Cooper. E quando a gente mudou... Eu, no caso, né? Quando a gente mudou, a gente nem pensou em sol, né? Porque, poxa, sol, você sai de casa, no verão você vai estar só fora de casa. Mas não é todo dia de verão na Estônia que o tempo tá bom, né? Não. Pode estar fazendo sol, mas pode chover a qualquer hora. Pode estar fazendo sol, mas pode estar 15 graus. Então, assim, dependendo se tiver com vento, não é agradável ficar fora de casa. E aí, no outro apartamento, a gente tinha que sair de casa para pegar sol. Isso era... necessário para a sobrevivência, para fazer fotossíntese. Chegava uma hora e a gente disse, poxa, a gente está no verão, mas a gente não pega sol. E aí a gente não queria, às vezes, a gente não queria sair de casa porque estava um vento frio, a gente estava cansado. Isso. Chegamos do trabalho, a gente não queria, né, não queria sair, a gente queria ficar em casa pegando um sol ali. Então acho que esse foi o principal motivo. Chegou uma hora que, assim, quando a gente alugou o apartamento era maravilhoso, era um tamanho ok, um espaço ideal. Vocês que acompanham aí, né, nossos vídeos, meus vídeos no meu canal, a gente mostrou pra vocês um depósito que a gente alugou, né? E por que a gente alugou esse depósito? Justamente porque o apartamento que a gente morava, anterior a esse, já era um espaço que já não nos cabia. É isso mesmo. No início era tudo ok, né? Tipo, algumas malinhas ali que você vem e muda do Brasil, só pegando nossas coisinhas, e daí, tipo, depois de um tempo, depois de quase 4 anos aí, você vai tendo mais coisa, e daí você não tem mais lugar pra guardar. E aí juntou o depósito. Aí tinha o depósito, aí a gente teve compramos um carro, o carro ficava na rua, né? Aqui não é um problema de questão de segurança. Mas no inverno, se você tem uma garagem, é mais prático. Isso. E eu pagava... Questão de limpeza, né? De, tipo, neve acumular ali em cima do carro, e daí você chegar, limpar. Pra ficar parado na rua tem um custo. Ou você paga o estacionamento particular, ou você paga o da cidade. O da cidade anual é um preço bem ok. O da cidade, o estacionamento da cidade é tarifado para cada bairro, ou então ele é diferente? Não, ele é uma tarifa única. São, se eu não me engano, 120 euros por ano.
Só que aí eles linkam o seu endereço, né? E aí eles te dão uma determinada região. E naquela região tem algumas ruas que não são estacionamento particular, que você pode parar. No caso a rua de frente da nossa casa, da antiga, era metade público, que eu podia parar, e a outra metade era particular, que eu não podia parar. Ambos na rua mesmo. Do lado direito do passeio era público e do lado esquerdo ele podia parar. Tipo, faz o menor sentido. E aí se eu chego, não tem vaga, eu tenho que rodar o bairro para procurar uma vaga numa rua, né, num lado público. Já aconteceu de parar a 500 metros de casa, por exemplo. É chato, mas assim, é ok, não é nada Não é um grande problema, né? Mas lógico, se a gente começou a pensar em mudar, vamos procurar um lugar que bata sol, e a gente queria morar no mesmo bairro. Já que a gente estava procurando, se caso encontrasse um que também tinha garagem e depósito, aí a gente juntava tudo, economizava num depósito e na tarifa da cidade, né, de estacionamento, e aí tinha um pouco mais de conforto, né, porque tinha uma garagem underground e um depósito ali mesmo, não precisava sair de casa para ir no depósito. Porque o que a gente ficou pensando é o seguinte, poxa, a gente paga o aluguel, né, quando a gente morava no outro apartamento, a gente paga o aluguel. Na época era 500 euros, algo assim. Como a gente juntou tudo ali, né? Questão, o aluguel que a gente pagava, quem assistiu o outro vídeo sabe muito bem o valor que a gente pagava lá. Daí juntou o depósito que a gente pagava do depósito e juntou também que a gente pagava anualmente, né? O valor ali para poder parar o carro na rua. Apesar que era anualmente 120 euros, mas mesmo assim, se você for colocando centavos na balança, faz uma diferença. E como faz? E outro principal fator, a gente morava num prédio que a energia, se eu não me engano, energia G. Ela tem a categoria G. Se não é G, é H ou I. É uma das, se não a última, de preço e de aquecimento, né? Sim, era uma das energias mais caras, né? É. E no inverno era muito caro. Eu até esqueci de falar no outro vídeo quanto que a gente pagava no outro apartamento, né, de energia de inverno, que é super importante, gente, vocês olharem isso, vocês avaliarem. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, o que vocês devem pedir quando você for alugar um apartamento. E a gente pagava por volta de 250 euros, né, no inverno, por mês. Num apartamento pequeno, né? Num apartamento pequeno. E aí, quando a gente começou a encontrar alguns apartamentos, a gente viu que alguns tinham a mesma tarifa, né? Tarifa G. Não é tarifa G, é a classe de economia do prédio. Que é classificada por letras, né? É igual quando você compra um eletrodoméstico, tem a classificação de se ele é econômico, se não é, consumo de energia, prédios também tem isso aqui. E aí a gente encontrou dois, onde um era categoria A, que eu nunca tinha visto aqui, e um outro, que é o que a gente está, categoria B. São os mais econômicos, assim. O que quer dizer isso? Quer dizer que o prédio ele foi construído de uma maneira onde ele consegue oferecer aquecimento para inverno de uma maneira econômica. Ele usa outras tecnologias, outras maneiras de conseguir aquecer o prédio inteiro de uma maneira mais econômica. É tanto que o prédio que a gente está, o apartamento que a gente está, ele não tem... Os aquecedores à vista, né? Os radiadores. Ele não usa isso. Eu não sei falar qual que é o tipo de energia, acho que é geotérmica, mas eu estou chutando aqui. E ele consegue manter, né, temperatura interna de uma maneira mais econômica. Então, por isso que ele recebe uma categoria aí melhor. E até de uma maneira um pouco mais agradável. Não sei se você sente isso, porque no outro apartamento que a gente morava, a energia, o aquecimento, né, que a gente precisa do aquecimento, você não vai ficar aí sem aquecimento, impossível ficar sem aquecimento durante o inverno, seca demais o apartamento e você fica tudo seco, sabe, assim, parece que não tem umidade, a umidade perde. Daí, esse que a gente tá hoje em dia, por mais que o inverno passou, mas ainda continua frio e ainda o sistema de aquecimento continua ligado. E a gente não sentiu tanto esse ressecamento, essa falta de umidade aí dentro desse apartamento. No outro a gente sentia demais, que a garganta secava, o nariz secava, tudo secava, era tudo horrível. E até mesmo dava... Gente, olha isso, não é brincadeira. Dava muita poeira, né, dentro do outro apartamento que a gente morava. Isso aí a gente até perguntou uma brasileira amiga nossa. Com ela acontecia a mesma coisa. É o tipo de construção. Que circula o ar ali, passa por todos. Então, se um fuma no apartamento, acaba que vai resquício pro outro. Nesse até então a gente não viu, né? Porque o outro, a gente lavava as roupas, colocava
Dentro do guarda-roupa, dentro do né? guarda-roupa, passava uma semana, duas... Você fazia assim, você tinha que via lavar de poeira. novo, E também não era somente isso, questão de ver a poeira. Era uma coisa muito bizarra, porque você imagina, todos os apartamentos aqui é com janela dupla, gente. E a gente não abria quase nunca. No inverno nunca. No inverno nunca, porque a janela que a gente... assiste lá o outro vídeo, vocês vão ver, vocês vão entender o que a gente tá falando. A janela da sala era uma porta gigante. Se você abrisse, era tipo impossível ficar lá dentro por conta de tanto frio. Então, assim, a gente não conseguia entender de onde que vinha essa poeira. E não era da rua, porque a gente ficou em quarentena. Não, de forma alguma. No início da pandemia, a gente ficou de quarentena por um mês e meio. Um mês e meio, alguma coisa então, assim. Então, assim, praticamente a gente não saiu na rua. Então, não é questão de, sujeira da rua. Não, é da circulação interna do prédio mesmo. E era bem chato, assim, porque a gente ia sair, né, queria pegar uma roupa diferente que tava no armário. Esquece, tinha que pôr pra lavar e usar na mesma hora, tipo, no máximo um dia depois que lavou. Bem bizarro isso, não era só no nosso prédio que a gente morava, a gente sabe muito bem de outros casos também, de outros prédios que acontece a mesma questão. Mas eu acredito que antes da gente entrar no assunto, como é que foi a nossa busca, né, do novo apartamento que a gente tá morando, a gente poderia falar um pouco, talvez vocês vão ficar curiosos também pra poder saber do outro apartamento, como é que foi a questão que a gente sempre deixa um cheque calção, né, quando entra no apartamento, quando aluga, como é que foi receber esse cheque calção, o que a gente teve que pagar quando a gente saiu, como é que funcionou isso? Isso foi bem chato. Foi. É sempre chato, né? Seu dinheiro tá com a pessoa, tá com o proprietário, né? Ele não vai te entregar assim sem rever o apartamento, ver se você quebrou alguma coisa. Então, assim, enquanto vocês não entram no acordo, o dinheiro tá com ele, né? No nosso caso, a gente deixou algumas manchas no móvel por conta de vasos. Por conta das minhas plantas que mancharam o vaso lá. Aí manchou um móvel de madeira. Então, assim, fora isso não teve nada. E o proprietário, ele começou a inventar algumas coisas, né? Eu não sei se é padrão daqui, ou se por conta da pandemia ele queria fazer uma limpeza mais... Queria fazer uma limpeza super profunda, do qual cobrou uma limpeza da gente de 200 euros. Coisa que eu e o Thiago, a gente já tinha faxinado o apartamento do teto até o chão, dava pra você pinchar o cabelo no chão, de tão brilhoso que tava. Eu acho que era uma limpeza mais de matar assim, qualquer vírus, qualquer resquício. Eu acho que é por conta da pandemia, mas tenho minhas dúvidas. O que aconteceu? A gente saiu, por contrato, a gente teria que pagar mais um mês, né? Que a gente avisou. O proprietário abriu mão de a gente pagar mais um mês, né? A gente não pediu, ele simplesmente falou que tava ok pra ele, até mesmo porque a gente ficou muito tempo lá, e ele já conhecia a gente. Só que aí começou essas cobranças, né? A limpeza é tanto, o móvel... O problema é que eles elevam o valor dos móveis quando você entra, né? Então, assim, o móvel, eles colocam no contrato todos os móveis que estão e o valor cheio, né? Às vezes até um pouco acima. E não dá pra discutir, porque ele não vai ter a nota daquele móvel e você tá entrando no apartamento, você não vai querer criar confusão para discutir o valor daquele móvel, né? Então, como teve esse problema do móvel de madeira, tem duas opções: ou contrata uma empresa para arrumar, ou repõe, né, aquele móvel com um móvel parecido. A gente poderia argumentar, falar assim, eu vou pedir uma opinião de uma outra empresa para saber o quanto que é para arrumar esse móvel, ou eu vou buscar um móvel parecido e repor esse móvel, né? Trocar. Mas, gente, assim, você já tá no outro apartamento, sabe? Você quer fechar esse ciclo, né, na verdade. Você quer terminar tudo ok, você quer terminar tudo em paz, você não quer mais estresse. Mudança é um estresse, por mais que seja de um bairro pro outro, é um estresse, sabe? Então, assim, a gente tava cheio de coisa, até hoje a gente tem coisa pra guardar aqui nesse apartamento, a gente tem caixas atrás de caixas. Então, assim, passou mais de um mês que a gente saiu, a gente já deveria ter recebido o dinheiro, mas por conta da pandemia, a gente entende também que tá tudo mais difícil, né, para as pessoas. O processo tá mais lento. Então, o proprietário, ele fez uma lista, olha, isso aqui não tá em boas condições, eu vou ter que fazer isso. E aí a gente começou a conversar sobre o quanto eu gostaria de receber do valor que a gente tem, o quanto que ele quer reter para pagar alguma coisa de limpeza de conserto. Enfim, no final, a gente poderia falar assim, olha, não concordo, eu vou pedir uma segunda opinião. Mas aí você tem que contratar, né, uma empresa para ir lá. Seria aí mais um mês e meio, poderia até entrar com advogado no meio, porque aí teria que rever, teria que ter ali uma terceira pessoa para remediar isso. Mas a gente não quis isso, a gente quer dar paz total, a gente não quer confusão. No final das contas, assim, como ele também não cobrou o valor do aluguel que a gente teria que pagar, a diferença no final seria pouca, né? Então, assim,
Não concordei, a gente não concordou totalmente com o valor que a gente deixou. Não foi o valor cheio, mas foi uma boa parte. Mas eu acho que se tivesse advogado no meio, contratar uma outra empresa, provavelmente acaba que a gente ia receber menos, né? Não tem necessidade de certas coisas na vida. Simplesmente vai, deixa, acontece e partiu para outro ciclo. Estamos aqui no novo. A gente tá feliz no novo. A gente espera ficar aqui por bastante muito tempo, né? A gente espera que tenha ajudado vocês, sanado algumas dúvidas, mas se você tiver mais dúvidas, manda aí pra mim. Então, muito obrigada por ter assistido. Muito obrigada a você aí que acompanha os nossos vídeos. E claro que eu não poderia te agradecer também. Obrigado por ter batido os 1000 inscritos. Eu não fiz um vídeo para poder falar sobre isso, mas depois eu faço um vídeo especial para poder falar sobre isso para vocês. Muito obrigada. Obrigada a você que dá o suporte a esse canal, tá bom? E obrigada a você que também que veio aqui falar, por mais que não gosta de falar na frente das câmeras. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, Readega!